Bem-vindo aqui para mais um vídeo que nós vamos conversar sobre análise de papéis. Desta vez nós vamos fazer uma análise sobre a Auren, que é aquela junção da antiga CESP com a Votorantim. Nós já apreciamos essa questão aqui no canal e a companhia veio a apresentar seu resultado bem no início lá da abertura da temporada de resultados do terceiro trimestre de 2023, onde a companhia apresentou prejuízo. Mas mesmo assim, a companhia veio a anunciar o pagamento de gordos dividendos. Vamos dar uma olhada no que aconteceu com relação ao resultado e como é que a companhia tem condições de pagar esses valores. Eu vou começar por este aviso aos acionistas, o qual a companhia ela publicou no dia de ontem, dia 21 de novembro de 2023, hoje é dia 22 de novembro de 2023. E vamos dar uma olhada o que foi que a companhia de fato anunciou na parte que realmente nos interessa. Então, o Conselho de Administração ele aprovou a declaração e distribuição de dividendos extraordinários. Então está fora da concepção do que foi o resultado da companhia, com base em parte da reserva de lucros. Então é daí que vem, por isso que não está vinculado com o resultado e ele é distribuído em caráter extraordinário. Mas o montante a ser distribuído vai ao total de 1 bilhão e 500 milhões de reais, o que vai distribuir aqui R$ 1,50 por ação. E quem faz jus a esses proventos? Quem possuir a ação no dia 8 de dezembro de 2023, ou seja, no final do pregão tem que possuir a ação. Depois disso, esse dia 8 cairá numa sexta-feira. Na segunda-feira, abertura do pregão, essas ações já serão negociadas sem ter direito a receber esses dividendos. Além disso, veja aqui a data do pagamento desses proventos vai ocorrer no dia 19 de dezembro de 2023. E aqui a gente já pode até verificar, né, à medida que nós vamos fazendo a análise, se vale a pena ingressar na ação ao preço que ela estaria sendo negociada no momento em que eu estou fazendo esse vídeo. E não é nenhuma surpresa a ação estar subindo aqui em torno de 5%, até já subiu mais no dia de hoje, tendo chegado a R$ 14,95. Mas seguindo aqui com nossa análise, para a gente ver os resultados, depois chegar de novo nesses proventos que nós verificamos agora há pouco. Eu vou utilizar aqui, vou fazer uma também diferente dessa vez, nem vou me utilizar da apresentação que foi feita, porque praticamente aqui você consegue ver todas as informações necessárias para você entender a companhia. Uma vez por ano a gente faz uma análise um pouco mais aprofundada para discutir o projeto, porque agora a gente está olhando ou focando mais aqui na parte dos resultados. Veja que como destaque financeiro, a receita líquida da Auren, ela foi aqui, ó, principalmente nessa coluna que é a que mais interessa, ela vai a 4,4 bilhões, quase 4,5, e ela cresce em relação ao ano passado, isso contando os primeiros 9 meses de 2023. Ela cresce aqui 11,1%. O EBITDA, veja que ele vai a 1,2, quase 1,3 bi, e cresce 13% em relação aos primeiros 9 meses do ano passado, enquanto que o EBITDA ajustado, ele vem aqui a 1,2, quase 0,3 bi, e ele cresce 16,7% em relação ao ano passado. E aí a gente fica naquela pergunta, né? Por que então a companhia ela acabou aqui fechando no prejuízo dos primeiros 9 meses de 425 milhões? Com relação à receita líquida, você pode verificar um pouquinho aqui embaixo, porque tudo isso que está colocado, normalmente nas demonstrações trimestrais, as demonstrações financeiras, eles vêm explicando no relatório. Então, se você é acionista da companhia, você consegue enxergar assim de uma forma clara o que vem acontecendo. A receita líquida, ela foi impactada aqui no comparativo trimestral, terceiro trimestre de 2023 com o terceiro trimestre de 2022, em 5,7%. Então, ela cresce 5,7%. Se você vai olhar aqui em cima, você vai ver que na planilha onde demonstra isso já está o 5,7 aqui ó, na variação trimestral.
E aqui embaixo vem a explicação, daí você consegue entender por que isso aconteceu. Porque na realidade você pode verificar que a principal explicação ela vem pelo aumento de 34,9% no volume de energia negociada, que passa aqui de 4,1, quase 4,2 gigawatts. Desculpa, é o contrário, passa de 3,1 gigawatts para quase 4,2 gigawatts. Então isso foi o maior impacto nesse consumo, mas veja que apesar de aumentar em quase 35%, na verdade aqui aumenta em 5,7% na receita. Isso aí provavelmente por conta dos reajustes tarifários que nós vamos verificar aí logo em seguida. Então quando a gente olha aqui para a receita líquida, agora mostrando de forma gráfica, passa de 1,5 aqui é no comparativo trimestral, né? De 1,5 em valores, aqui tem milhões, 1,5 bi, para 1,6, crescimento de 5,7, e 34,9 passando de 3,1 gigawatts para 4,2 aproximadamente. E se por um lado nós temos a receita, por outro lado nós temos as despesas, né? Então aqui tem toda uma descrição de como foi a despesa. O importante aqui, acho que está nesse gráfico que eu separei, separação aqui das despesas. Veja que em relação ao ano passado, ela salta, aqui os valores estão muito pequenininhos, vou dar uma aumentada para tentar explicar melhor aqui para você. Passa aqui ó, de 369, quase 370 milhões para 423. E quais são os maiores impactos aqui que a gente consegue ver? Veja que no pessoal, que é esse que está em cor de rosa, passa aqui de aproximadamente 150 milhões para 167, quase 168. E aqui onde está marcado em azul escuro são os serviços de terceiros, que passa aqui de 169 para 202 milhões, sendo que aqui no centro também tem uma contribuição, que é de materiais, de 4,6 milhões para 4,8 milhões. Então aqui eu dei essa aumentada para a gente apenas poder acompanhar, pelo menos para mim, que de onde eu estou olhando está muito pequeno. Mas o que impacta é que no total desse aumento de despesa é de 12,7%. Isso principalmente por decorrência da entrada em operação dos dois complexos eólicos, Ventos do Piauí 2 e Piauí 3. E quando a gente vai olhar um pouquinho mais abaixo, a gente verifica que justamente aqui nesse gráfico, eu também vou dar uma aumentada aqui para ficar mais fácil para mim, que eu tenho uma certa dificuldade de enxergar. Então a gente verifica assim, o que impactou aqui no aumento dessas despesas. Então teve aqui a inflação com 21 milhões, a entrada em operação, porque sempre que entra em operação tem a entrada do recurso por um lado, naquele aumento de consumo que a gente viu de energia, mas também tem o aumento de despesas. Então a entrada de eventos do Piauí 2 e 3 aumenta aqui em 24,5% e os reajustes por decorrência dos contratos de manutenção também aumentam aqui para 17,8%. Se nós quisermos olhar para o pessoal, ele já está bem no cantinho aqui com 2,8 milhões, ele é menor assim em relação, então na verdade não foi aí o maior impacto, mas sim o aspecto da inflação e também a entrada em operação de dois complexos eólicos. Voltando aqui para o tamanho normal, vamos dar mais uma descida de outras marcações que tem nesse documento que eu achei interessante para nós discutirmos. Aqui, por exemplo, em relação ao EBITDA, e veja que esse EBITDA está comparando o terceiro trimestre de 2022 com o terceiro trimestre de 2023. E o EBITDA ele aumenta aqui, 309 milhões para 453. Então veja que aquilo que nós vimos anteriormente, né? A entrada em operação, então o maior aumento aqui nas receitas da geração eólica e também na comercialização justamente pelos mesmos fatores. Isso aí que vem impactar positivamente o EBITDA da companhia. No resultado financeiro, a gente já tinha uma expectativa aqui que esse resultado financeiro ele ficasse negativo, porque na realidade o resultado financeiro, veja, tem as receitas que é decorrente das aplicações, juros e correção monetária, você vai ver listado tudo abaixo, mas também tem as despesas que são decorrentes, também tem juros, tem correções monetárias dos valores tomados por empréstimo. E lá no final, então contribui aqui com 161 negativo, ou seja, entre o que se recebeu de juros e correção e aquilo que teve que se pagar de juros pelos empréstimos de correção, o pagamento foi maior do que se recebeu, por isso que deu aqueles 160 negativo. Mas o que já era esperado, normalmente acontece
desta forma. Mas mesmo assim, veja que tem um sinalizador, por ter um encontro muito próximo ali, de que a companhia ela provavelmente tenha valores bem significativos aplicados. Nas despesas financeiras, o que nos chama a atenção, depois eu vou falar disso aqui um pouquinho mais adiante, houve essa incidência de juros sobre a dívida e também a atualização monetária, que é mais ou menos o que a gente viu ali, por isso que tem aquele impacto negativo. Mas o que ocorre é que a dívida bruta da companhia chega a 6,1 bi no terceiro trimestre de 2022, frente a 5,7 no terceiro trimestre de 2022. Então, chega em terceiro trimestre de 2023, está 6,1 bi. Isto porque ocorreu uma captação aqui, financeira de 180 milhões para o complexo fotovoltaico Sol de Jaíba no primeiro trimestre de 2023. O que levou, ao aumento dessa dívida. Dessa forma, a gente consegue ver aqui o total do resultado líquido, que faz com que o EBITDA da companhia, ele, depois de aplicado os descontos necessários, porque o EBITDA a gente sabe, é o lucro antes das amortizações, das depreciações, dos juros e dos impostos. O que acontece é que daí o lucro líquido ele termina lá no final em 425 milhões negativo, ou prejuízo. Tanto lucro líquido negativo ou prejuízo tem o mesmo significado. Mas o que interessa aqui é que nos impostos, imposto de renda e contribuição social, ele foi aqui de 1 bilhão, enquanto que nos primeiros 9 meses do ano passado tinha sido de 123 milhões. O que aconteceu? O impacto maior está aqui, 943 milhões no terceiro trimestre de 2023. Então, provavelmente, aí a gente encontra um efeito não recorrente e que a companhia ela vem explicar logo aqui abaixo. O que está acontecendo aqui? Imposto de renda de contribuição social, a despesa ali de 943 milhões, quase 1 bilhão, em virtude de um reconhecimento. Então, ela está reconhecendo de tributação de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido. Então, tem esse efeito não recorrente e que acabou, por conta disso, desse reconhecimento, isso aqui é em virtude passado, e a companhia tendo que pagar esse reconhecimento, acabou então entrando no prejuízo, mas imagino que isso aí tenha vindo de uma forma bastante calculada. De qualquer sorte, que eu vou aumentar também para a gente enxergar melhor, e eu poder discutir adequadamente, uma das informações que nos interessa é justamente com relação ao patrimônio líquido. A gente sempre faz isso para a nossa tabela no final, onde lá nós vamos encontrar os indicadores, aqueles indicadores da análise fundamentalista. Então veja que o patrimônio líquido, ele cai aqui, no fechamento do ano passado ele estava em 15,2 bilhões e agora ele vem para 13,9. E o que acabou impactando nesse patrimônio líquido? Justamente aqui, esse prejuízos acumulados, que nós vimos agora há pouco, prejuízo de 425 milhões, então não teve, o lucro líquido foi negativo, e também os ajustes de avaliação patrimonial, que tem uma queda aqui de 207 milhões, com tudo isso teve uma redução no patrimônio líquido da companhia. Nós vamos exportar para a nossa tabela esses 13,9 bilhões de patrimônio líquido para fins dos nossos cálculos finais, onde nós teremos os indicadores fundamentalistas. E também, antes de olharmos da forma gráfica, vamos dar uma olhada aqui no fluxo de caixa, não no todo, mas eu quero chamar a atenção para você, está mais aqui para o final do fluxo de caixa, também vou aumentar aqui para ficar mais claro. Veja que a companhia ela tem um forte caixa aqui, caixa e equivalente em caixa no fim do período, ou seja, quando fechados os primeiros 9 meses do ano de 2023. Então ela chega a um caixa aqui de 4,9 bilhões, quase 5. 4 bilhões 904.741, que ela deve traduzir aqui para 4 bilhões 905 milhões. E é por isso que na apresentação da companhia você encontrou lá esses 4 bilhões 905 milhões de caixa e equivalente caixa, e veja aqui a dívida líquida bruta da companhia em 6,1 bilhões, que nós vimos agora há pouco, descontado o caixa, a dívida líquida da companhia fica em 1,3 bilhões, com um endividamento aqui, uma alavancagem de 0,7 vezes, que é muito baixo. Mesmo assim, ainda que tenha crescido a dívida, cai em relação ao terceiro trimestre de 2022, que estava em 2 vezes para 0,7. Ou seja, se utilizado
as disponibilidades da companhia, aliás, o EBITDA da companhia, ela tem condições de fazer esse pagamento aí em menos de um ano, é isso que está dizendo aí, porque essa alavancagem ela se dá justamente pela dívida líquida sobre o EBITDA da companhia. E veja que a amortização aqui da dívida da companhia ela é muito tranquila aqui ao longo dos próximos 6, 7 anos. E agora sim podemos trazer os resultados apurados para a nossa tabela de indicadores aqui no final, onde a gente consegue acompanhar trimestre a trimestre, onde as empresas que analisamos elas vão evoluindo. Veja que para a Auren a gente tinha uma projeção aqui de uma receita líquida de 6 bi, com o que ela obteve até agora, nós podemos estimar que ela chegue aqui no final do ano a 5,9, está bem próximo aí. O lucro líquido que a gente tinha estimado em 444 milhões, descontado, aqui eu tive que fazer o desconto daquele efeito não recorrente dos impostos, imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido. Então, tirando o efeito não recorrente, ficaria aqui em 879, bem melhor do que nós encontramos lá no início do ano, quando fizemos a projeção. E com os proventos agora anunciados de R$ 1,50 por ação, mais os que tinham sido anunciados antes, a companhia chega aqui a R$ 3,00 de proventos. Então, a pergunta é, se ela fechou no prejuízo, como é que ela tem para pagar? Claro que ela está consumindo aquele caixa que nós vimos, porque também naquele caixa lá tem aquele componente de reserva de lucro que a companhia possuía, justamente pelos desafios que ela tem pela frente. Então, ela entendeu como possível de fazer esse pagamento. E aqui tem algo bastante interessante. Veja que para esses R$ 3,00, se nós dividirmos esses R$ 3,00 de proventos a serem pagos por 6%, nós vamos chegar a esse número aqui, que é o nosso preço teto projetado de quase R$ 50,00. Por isso que eu até vou mostrar isso aqui no final, na tabela comparativa com outras empresas, mas eu não vou publicar porque isso aqui tem uma distorção muito grande. Na verdade, você está utilizando reservas para fazer esses pagamentos. Lembrando que as companhias se uniram lá no ano, se não me engano, no ano de 2022, no início do ano, e com isso, computando, assim, eu tive que fazer uma estimativa para elaborar essa tabela, ela vai melhorando à medida que a empresa vai mostrando os seus resultados, mas veja que o preço teto médio dos últimos, digamos aí, 2 anos, ele também tem uma distorção com esses 43 centavos, o preço teto ficaria aqui dividido por 6% em R$ 7,10 aproximadamente, o que também é uma distorção. Então, tanto olhando para o futuro quanto olhando para o passado, a gente encontra uma distorção, então fica difícil a gente chegar numa concentração. Então, vale assim justamente pelo quanto a companhia vai evoluindo e quanto a gente pode concluir sobre ela. O patrimônio líquido que nós apuramos, desses 3,9%, ele cai aqui 8% em relação ao fechamento do ano passado. Ao preço da ação, no momento que eu estava construindo esse vídeo, estava R$ 14,70. O preço da ação dividido pelo valor patrimonial por ação em R$ 1,05, indicando aí, pelo menos ela não subiu tanto, né, que a ação não está nem cara, nem barato. Quando está entre 1 e 2 aqui, para o método do canal, a gente considera que não está nem caro nem barato. Já o preço da ação dividido pelo lucro líquido por ação em 16,72, veja que em função desse lucro líquido, então significa que a companhia pode até melhorar bastante aqui no futuro, para 16,72 significa que se você comprar a ação, em função desse lucro líquido, que é um lucro líquido ajustado, descontando aquele fato não recorrente, então você receberia em torno de 17 anos, o que é muito alto em termos do que nós temos aqui para o método do canal. Mas a outra parte disso, que eu acho que é mais interessante, é um dividend yield de 20,40% se você comprar a ação a 14,70. Para esse valor aqui, ó, de R$ 3,00, então você tem um dividend yield de R$ 20,4%, ele é muito acima dos 6% que nós procuramos. Significa que se você pegar esse valor aqui, eu acho que essa é a parte mais interessante, e ficar só nesse R$ 1,50 que a companhia está pagando, você vai ter aqui um dividend yield de 10,2%, aí num intervalo de menos de um mês. Será que vale a pena comprar ação por esse preço para receber esses dividendos? Já que, lembra,
como nós vimos lá, né, a Datacom é no dia 8 de dezembro e você vai receber logo em seguida no dia 19, tendo aí vamos dizer assim, uma rentabilidade de 10,2%, mais o que a ação deve desvalorizar se você for vender a ação depois. Isso é algo a ser pensado. De qualquer forma, até os 10,2% está bem acima daqueles 6% que nós procuramos. E como você sabe, não é a intenção do canal fazer esses movimentos especulativos, né? Até porque são justamente nos movimentos especulativos que muitas vezes o investidor acaba quebrando a cara e depois nem volta mais o mercado. Nós não aconselhamos isso. Eu só mostrei um caminho não estou mostrando um caminho, estou mostrando um detalhe, e aí você tem que verificar como é que é a sua disposição, se isso é uma oportunidade ou não. Eu realmente não sei. Os dados todos estão aqui, se você parar o vídeo você vai acompanhar. Esta planilha eu não vou divulgar lá no canal no Instagram do canal, o MH Investir, porque realmente tem muita distorção em cima da Auren e a gente acaba aí levando a pontos que nos induzem a tomar decisões que muitas vezes elas acabam indo para caminhos errados justamente porque os números estão bastante distorcidos. E esta é a análise que eu tenho em relação à Auren, né? Tirando aquela questão ali de uma especulação de curto prazo, eu não faria porque eu não tenho espírito especulador, só estou mostrando um detalhe que é possível de concluir. Você analise do seu ponto de vista se você chega a essa mesma conclusão. Se não for, até eu gostaria de ver o seu comentário aqui embaixo, justamente porque de repente pode ser que tenha uma ideia diferente dessa que eu apontei aqui. Não é recomendação, não é indicação, não é nada, é simplesmente uma análise com um detalhe que não poderia deixar passar ele desapercebido. Mas, dito isso, eu vou ficando por aqui, esperando que você tenha gostado, desejando que você fique com Deus e deixando para você, como sempre, o meu grande abraço!